Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é Em Defesa da Vida. O texto bíblico está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 17 ao 22, e diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Palavra do Senhor. Queridos e queridas de Deus, vivemos numa sociedade marcada pela violência. Por isso, esta é uma oportunidade ímpar para tratar a respeito do sexto mandamento: não matarás. Para muitos que não conhecem a Deus nem a sua palavra, a vida humana parece ter perdido o seu valor. Todos os dias, milhares de pessoas matam e morrem por coisas triviais. Cara, a vida é um dom de Deus. E ao cometer, irmãos, um homicídio, além de estar infringindo a lei dos homens, a pessoa está indo contra ao próprio autor e galardoador da vida. Pois bem, nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. Primeiro, é entender que a cessação da vida é uma decisão única e exclusiva do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo objetivo é compreender que há várias formas de se quebrar o sexto mandamento. E terceiro e último objetivo, amados, é concluir que a vida é o bem maior. Pois bem, o sexto mandamento manifesta o propósito de Deus pela proteção da vida. Sua vontade, na verdade, é que os seres humanos façam o mesmo. O tema, além de abrangente, ele é complexo e por essa razão, irmãos, deve ser estudado com diligência. Não matarás é o sexto mandamento absoluto da lei de Deus. Ei, ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegal. Obviamente, esta afirmação, ela coloca em xeque as condições em que pessoas morrem pela aplicação da pena capital e pelas guerras, assunto que nós também vamos tratar nessa lição. A verdade é que quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo, pois somente Ele, meu irmão, tem o direito de decidir quando a vida de alguém deve cessar. Paulo fala isso escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 6. O primeiro tópico da nossa lição vai falar dos casos de assassinatos na Bíblia. O primeiro e o bem mais conhecido caso é o de Caim, que matou Abel, seu irmão, Gênesis capítulo 4. Para
você vai lembrar disso, para coibir o assassinato, Deus disse que quem matasse Caim seria castigado 7 vezes. Gênesis capítulo 4. Temos também o caso de Lameque, que se vangloriou de ter matado um homem que o feriu e um jovem que tinha lhe pisado. Ainda estamos em Gênesis capítulo 4. Quando chegamos em Gênesis, capítulo 9, versículo de número 6, o Senhor mostra o rigor contra o assassinato. Diz o que a palavra? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nós lembramos ainda também o caso de Moisés, que matou um egípcio para defender um hebreu, Êxodo capítulo 2. Agora, é importante destacar aqui também, irmãos, que matar aplica-se a várias modalidades de crime, como, por exemplo, quer ver? Impor alguém a privação da subsistência, pois isto implica a falência da vida. Outro exemplo, odiar o irmão. Eita Jesus! Conforme as palavras de João, o que João disse? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 de João 3,15. O 6º mandamento, portanto, visa antes de tudo, amados, a proteção e a promoção da vida. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Somente Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, tem o direito de pôr fim à vida humana. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. É importante lembrar também 3 personagens da Bíblia que pediram a morte e não foram atendidos. Moisés, Números 11, Elias, 1 Reis 19 e Jonas, irmãos, capítulo 4, versículo 3. Tudo isso aí para mostrar que a vida pertence a Deus e não a nós. Deus sabe a hora. Deus sabe a hora que a vida deve cessar. Ele é o soberano de toda a existência. Aí dentro desse primeiro tópico nós temos um ponto importantíssimo também que fala da resolução divina e resolução humana. Na história do Antigo Testamento, há ocasiões em que o próprio Deus manda matar. Olha aí Êxodo 32, 27. Para os hebreus, por exemplo, possuírem a terra prometida, teriam de entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Você vai lembrar que eles levaram 5 anos até se apossarem da terra. E mesmo assim, irmãos, mesmo assim não conseguiram exterminar totalmente os habitantes. É importante saber também que há uma grande diferença entre as resoluções divinas e as resoluções humanas. Todos os homens estão debaixo do 6º mandamento. Deus não está. Ele é soberano. Está acima de tudo. Está acima de todos. Além disso, Deus é o Criador da vida. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Muitas vezes, irmãos, você vai lembrar disso, para defender seus interesses em relação a Israel, Deus deu ordem que matasse, Por exemplo, como a tomada da terra de Canaã. O caminho até a terra de Canaã estava cheia de povos hostis. Olha aí Deuteronômio 7. Olha aí 1 Samuel capítulo 15. Claro que
isso parece contraditório quando se coloca o sexto mandamento ao lado dos relatos históricos. Aí, irmãos, nesse momento agora, nós entramos assim no terreno da ética, né? Na sua perspectiva filosófica para compreender o conflito de valores. Há conquistas que são feitas somente por meio de guerra. E na guerra, nós sabemos muito bem disso, a morte. Aí nós temos o segundo tópico, que fala o aborto e os motivos dos que defendem, né? O mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos que defendem a sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. As justificativas daqueles que defendem o aborto partem da lógica equivocada e perigosa, porque estes afirmam que se o aborto for legalizado, em vez de fazerem aborto de forma clandestina, né, sob o risco de morte e de levarem o feto ao sofrimento, as mulheres passarão pelas mãos de médicos competentes que farão isso de forma profissional. Parece simples, mas não é, porque a Bíblia afirma: não matarás o inocente e o justo. Êxodo 23. Então, a questão é a seguinte: como conciliar o aborto com o sexto mandamento? Cara, o feto, seja ele de quanto tempo for, é um ser humano. Não tem quem lute por ele para defendê-lo contra a morte, nem da própria mãe. Então, o primeiro ponto aí dentro desse segundo tópico fala do controle familiar, porque algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante porque um filho a mais atrapalharia os seus planos de controle familiar. E nesse caso, algumas contam com a anuência do próprio marido. Temos também a questão da indicação médica, irmãos, porque há situações em que alguma doença exige que se tome uma decisão entre salvar a vida da criança e a vida da mãe. Isso gera um conflito difícil de ser resolvido. Há, no entanto, fatores que favorecem a escolha pela preservação da vida da mãe, principalmente quando ela tem outros filhos para cuidar. Como pessoas que confiam no poder de Deus, talvez teríamos um caminho diferente a tomar, irmãos. Marcos, capítulo 9, 23. Se tu podes crer, diz a palavra, tudo é possível ao que crer. Ou seja, há um caminho sempre presente na vida dos servos de Deus, que é a oração. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Amados, é nessa hora que se deve pôr em prova a confiança que temos no Deus a quem servimos. O que diz João 15, versículo 7? Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí nós temos também a questão jurídica, irmãos. O homicídio é o maior crime que um ser humano pode cometer. A proibição do assassinato, apesar de constar dos códigos de leis anteriores ao sistema mosaico, já havia sido estabelecido pelo próprio Criador desde o limiar da raça humana. Que diz a palavra de Deus: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9, versículo 6. Quando uma mulher, escute isso, quando uma mulher é vítima de abuso e engravida, ela pode carregar consigo um trauma. Quando entra em contato com a realidade
que liga ao desconhecido que abusou dela, isso pode afetá-la emocionalmente. Então, este, é mais um dos argumentos dos defensores do aborto, que eles apresentam. No entanto, irmãos, dentro dela, e não se pode fechar os olhos para isso, há uma vida que se iniciou geneticamente do mesmo modo que todas as vidas se iniciaram. Então, a indicação jurídica que permite à mulher fazer dignamente o aborto numa clínica, com o auxílio do médico, é chamado de aborto de honra. No entanto, há casos de mulheres que se arrependem, por terem abortado nessas condições, sofrendo posteriormente distúrbios psicologicamente severos, meu irmão. A coisa ela é muito séria. Aí nós temos também a questão da indicação eugênica, porque há crianças que por motivos genéticos podem nascer com alguma deformidade física, e nesse caso muitos casais optam por não dar à luz. Embora não seja algo tão simples quanto alguns pensam, a leitura que um crente em Jesus faz da vida é diferente. Paulo, falando à igreja de Roma, no capítulo 8, 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, um filho sempre será amado, ainda que porte algumas deformidades físicas ou mentais. Aí nós temos a indicação social. Algumas mães pobres alegam não serem capazes de sustentar a criança. Todavia, irmãos, por pior que seja a situação, há saída para esses casos. Mateus 6,25, que diz a palavra: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O que essas mães elas não sabem é que, segundo dados médicos, a maioria das mães que optam pelo aborto por não terem condições financeiras de criar um filho no futuro apresentam problemas psicológicos complicadíssimos. A coisa é mais séria do que se imagina, meu irmão. Aí nós temos o terceiro tópico, que fala as guerras e as mortes produzidas por elas. Não há situação mais grave do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde os tempos remotos. O povo da velha aliança se envolveu em inúmeras guerras, e você sabe disso perfeitamente, O Antigo Testamento, ele está repleto de guerras. Na verdade, são muitas guerras. Dá uma olhadinha aí em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e versículo 3. A morte, irmãos, está longe de ser um ideal, mas em algumas situações elas se tornam um mal necessário. Em alguns casos, você também vai lembrar disso, Deus mandou que Israel eliminasse povos cuja cultura era deplorável, e a índole doentia, como os povos que sacrificavam crianças. Olha aí Levítico 18, 21, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 5. Aí dentro desse terceiro tópico da lição, nós temos outro ponto que fala o cristão e a guerra. Quando o crente, irmãos, ele é convocado para ir à guerra, ele empunhará uma arma. E assim como os outros soldados, ele vai ter que usá-la. E Paulo
Paulo diz que magistrado não traz a espada debalde, né? Romanos capítulo 13. Logo, estando sujeito ao governo, né? Porque toda autoridade vem de Deus, Paulo fala isso aos Romanos capítulo 13, o crente não tem como escapar dessa incumbência. Aí nós temos o quarto tópico da lição, que fala da eutanásia e a forma como o cristão a enxerga. Irmãos, a eutanásia do grego quer dizer boa morte. É um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável para evitar maiores sofrimentos. Essa é uma prática antiga e ainda sujeita a muitas discussões. Há uma responsabilidade médica e jurídica para essa prática, normalmente, né, a pedido de um ente querido. Segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, a morte nunca é bem-vinda. Ela é chamada de inimiga. Paulo fala isso escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A Bíblia, ela valoriza a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10, versículo 10. Nós enxergamos a eutanásia como cessação da vida para dar fim ao sofrimento físico, mas temos também a convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre sem Jesus. Assim, cremos que a extensão da vida, irmãos, pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. Aí nós temos o quinto tópico da lição, que fala da explicação de Jesus para o sexto mandamento. Para que você não fique pensando que o assunto é um assunto apenas do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 5, texto, né, básico que nós lemos, Jesus inicia o trecho dizendo que veio para cumprir a lei e os profetas. Depois do preâmbulo que se inicia no versículo 17, Jesus entra no sexto mandamento, né, mencionando a tradição oral, ou seja, a versão de que os mestres da religião davam a ele. Este não foi o único mandamento que Jesus interpretou, corrigindo o modo como os mandamentos regularmente eram explicados. Mateus capítulo 5, 21 e 22 diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então veja, do mesmo modo como Jesus aprofunda o sétimo mandamento, né, não adulterarás, dizendo que não é necessária a consumação de um ato sexual para que se configure o adultério, basta apenas cobiçar. Assim também o Senhor, ele amplia o entendimento do sexto mandamento, mostrando que há formas diretas e indiretas de se praticar o pecado de matar. Cara, isso é muito sério, irmãos. E aí nós entramos no outro ponto que fala as outras formas de matar. Porque em defesa da vida, Jesus dá compreensão do mandamento de não matar. Os mestres da religião, eles torciam a própria lei, que tanto se ufanavam de guardar. Mateus 5, 43 a 44 diz, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais no céu. Ei,
há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus. Porque ele diz, qualquer que sem motivo se encolerizar. O mestre aqui admite a possibilidade de uma pessoa se encher de fúria contra alguém por ser provocada a isso. Nesse caso, irmãos, a palavra de Deus também oferece um caminho. Efésios capítulo 4, 26 e versículo 31, 26 diz, irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada do meio de vós. Ou seja, irmãos, ainda que no auge da cólera, a pessoa deve se conter. Aí nós temos outro ponto que fala das palavras que ferem. Porque dentro, isso é que é sensacional, irmãos, dentro do mesmo contexto do 6º mandamento, Jesus adverte sobre o poder que há nas palavras para ferir mortalmente o coração de alguém. Mateus 5:22. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Cara, isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. O termo raca, cuja tradição é desconhecida, vem da mesma raiz de cuspir. De qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém. Pior ainda, é chamar alguém de louco como uma forma de ofender a sua dignidade. Isso mexe profundamente com a autoestima e por esse motivo, na visão de Jesus, pode se encaixar perfeitamente em um ato homicida. Aí o outro ponto, dentro desse 5º tópico, fala a importância das relações pessoais para o culto verdadeiro. Cara, as relações pessoais devem ser ou se manter sempre em um nível de serenidade, né, para que o culto a Deus ele seja aceito. Mateus 5 ainda, irmãos, no versículo aí subsequente, né, a partir do 26, Jesus ele provoca o raciocínio dos seus ouvintes para que eles considerem a seriedade do culto que prestam a Deus. O Senhor exige deles que desobstruam suas almas de qualquer pensamento ruim que afete a vida do próximo. Ele ainda relaciona o juízo humano, né, e do sinédrio como o juízo de Deus. Então, eu quero concluir a lição, irmãos, dizendo o seguinte, cara, a reflexão sobre o 6º mandamento traz consigo ainda outros desdobramentos, né, como a pena capital, o suicídio, o genocídio e outros. Destacamos aí na lição de hoje os principais. No entanto, devemos ter consciência de que estamos mais próximos de transgredi-lo do que imaginamos, irmãos. Nossa omissão, por exemplo, em socorrer as pessoas que carecem de pão, de abrigo e de afeto demonstram não apenas um gesto egoísta da nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Nós temos que lembrar das palavras de Jesus em Mateus 25, 35 a 40, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e foi me visitar, estive na prisão e foste me ver. Aí o texto da palavra diz assim: então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou fomos estrangeiro e o Senhor nos hospedaste.
quando estava nu e o Senhor nos vestisse? Quando tivemos enfermo ou na prisão e foste me ver? E responde, segundo o texto da palavra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes também. Que Deus te abençoe no nome